Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Contraponto. Você já sabe que estamos a emitir uma série especial alusiva aos 20 anos de terras. Uma lei que foi aprovada em outubro de 1997 e que este ano completa 20 anos. Por isso, uma boa altura para revisitarmos esta lei, olharmos um pouco para aquilo que tem sido a sua implementação, o que é que está a acontecer no terreno, o que é que deve ser melhorado, para uma correta aplicação desta lei de terras. Hoje vamos olhar um pouco para aquilo que tem sido o atual uso e ocupação da terra em Moçambique, à luz daquilo que está plasmado nesta lei. Tenho já aqui nos nossos estúdios o Sr. Lázaro Macaba, que vem da Direção Nacional de Terras, que vai nos ajudar a perceber um pouco mais daquilo que tem sido o uso e aproveitamento da terra aqui em para boa noite, telespectadores também que estão nos assistir neste momento. E agradecer essa oportunidade que nos é dada, particularmente para debruçar-se sobre essa matéria da lei de terras, que é o nosso bilhete de identidade na área de terras. Muito bem, muito obrigado. Então vamos a uma peça que nos vai ajudar a conduzir o debate, ou a conversa que vamos ter aqui no estúdio. Vou dizer que o estimado telespectador também poderá participar através das linhas telefónicas, que serão em devido tempo abertas, através do nosso Facebook, também poderá deixar ficar aquilo que é a sua opinião em torno desta implementação da Lei de Terra. Como disse, vamos a uma peça realizada bem recentemente aqui pela nossa equipa de reportagem, que aborda esta questão do acesso à terra, esta questão do uso e ocupação de terra em Moçambique. O direito de uso e aproveitamento da terra para privados por longos períodos renováveis pode propiciar a venda de terra em Moçambique nos próximos anos. O acadêmico Eduardo Sitoi, um dos convidados da Conferência dos 20 anos da Lei de Terra em Moçambique, disse durante a sua apresentação que versava sobre posse de terra, alianças políticas e padrões de acumulação, que tarde ou cedo a terra será vendida em Moçambique devido às modalidades usadas para atribuir doates. O espaço que está a ser agora a ser dedicado ao Polo Savana, etc., que são distritos enormes, as zonas que estão a ser entregues às empresas que se dedicam à produção de chá, que são hectares, milhares de hectares, etc. E que se essas empresas podem ter doates que podem usá-los por cerca de 99 anos, isso é praticamente o mesmo que alienar essas terras, que hipotecar essas terras. E, portanto, as pessoas se apercebem que está próximo o momento em que o Estado vai mesmo optar por colocar a terra à venda. Por outro lado, Thomas Soleimani, que também foi chamado a dissertar sobre o impacto dos grandes investimentos e reassentamentos no meio rural, avança que as multinacionais ainda contribuem pouco para promover o desenvolvimento das regiões onde estão a operar. Os grandes investimentos são necessários em qualquer economia. Aqui também são necessários em Moçambique, são muito bem-vindos. O que nós temos que fazer e que nós estamos a fazer como país é criar ligações entre esse grande investimento e o resto da economia, porque o grande investimento só por si não vai gerar riqueza nacional, não vai beneficiar a economia nacional e não vai melhorar o desempenho econômico que nós temos aqui. O investimento só por si. O que nós precisamos de ter é grande investimento ligado às pequenas e médias empresas para permitir transferência de tecnologia e de conhecimento, para permitir geração de postos de trabalho, porque os grandes investimentos, os megaprojetos de mineração ou de outras áreas, são por natureza de capital intensivo, que significa que empregam muito mais equipamento, muito mais dinheiro e menos
pessoas, precisam de menos pessoas. Não é maldade de quem detém ou quem gera esses investimentos, é a natureza do tipo de investimento. Então, o que o Estado, o governo, como gestor do Estado, tem que fazer é criar ligações entre esses grandes investimentos e as pequenas e médias empresas. O economista refere que as convulsões resultantes dos ressentamentos decorrem da primazia dada aos grandes investimentos em detrimento dos camponeses. Continuando assim, prevê dias complicados na gestão de terra em Moçambique. Possivelmente, se voltarmos aos níveis de entrada massiva de grande capital que nós tínhamos há 5, 7 anos, poderemos ter também retorno das convulsões, tal como tivemos na época de Topuito e Moma, ou de Katemi, Malazi, em Tete, ou também na zona da mineração de Nhaça e de Manica e por aí em diante. Em virtude dos grandes projetos que decoram no país, vários estudos sobre o assentamento das comunidades abrangidas revelam a observância dos procedimentos plasmados na lei, um facto que tem originado o descontentamento das populações afetadas. Muito bem, tivemos aqui uma peça que foi feita à luz de um debate sobre o acesso à terra aqui em Moçambique. Já se sabe que esta lei número 19/97, de 1 de outubro, que é a Lei de Terras, foi definida tendo como horizonte incentivar o uso, o aproveitamento da terra, de modo a que esse recurso mais importante de que o país dispõe seja valorizado e contribua para o desenvolvimento da economia nacional. Também se sabe que o Moçambique tem cerca de 36 milhões de terras aráveis. Dr. Macaba, obrigado mais uma vez por aceder ao convite de vir aqui aos nossos estúdios. Que avaliação faz, nesta altura, daquilo que é o aproveitamento e o uso destes milhões de terras aráveis que o país possui? Muito obrigado. Na verdade, temos o dado histórico de 36 milhões de terra arável. Esse é um dado histórico, considero um dado histórico porque não existe estatística sobre ele. Sobre a terra, o real... Sobre esses 36 milhões de terra arável. São dados muito antigos do tempo colonial, que foram transportados até hoje. Na verdade, a população cresce. Vai ocupando os espaços. Essas terras aráveis, que são consideradas 36 milhões aqui, hoje já são, refletem outra situação. Nesse contexto, a partir de 2010, 2012, foi feito um trabalho de zoneamento nacional com vista ao apuramento de área ou de terra arável, é verdade, no nosso país. O governo fez este trabalho, iniciou na província de Zambésia como piloto e terminou, subsequentemente seguiram outras províncias e esse trabalho todo terminou em 2013. O dado real que foi alcançado até o final do trabalho mostrava apenas 6 milhões de hectares. Portanto, muito longe daqueles 36 milhões. Estes 6 milhões de hectares está a referir-se a todo o país? A todo o país. Estou-me a referir a todo o país. Então, e nesses 6 milhões, estamos a falar delas, a província da Zambésia tinha cerca de 20% de terra, a província de Niassa tinha cerca de 18% e a província de Inhambane 15%. Ou seja, a Zambésia tinha 1.036.000 hectares, Niassa tinha 1.220.000 hectares, enquanto Inhambane tinha 1.076.000 hectares. E essas são as terras que foram obtidas a partir de um trabalho feito no terreno após a independência. Quer dizer, há uma escala para 250.000, que ainda é muito pequena, tendo em conta que nós precisamos de melhorar essa escala, mas que tem os seus custos. Mas já é um dado indicativo para aquilo que é a situação real. Temos reservas, temos floresta comercial, ou seja, temos a floresta que não pode ser destruída porque tem valor econômico.
Temos também aquilo que são as ocupações de terra em termos de pedidos de doate, temos aquilo que são ocupações de terra em termos de ocupações de boa-fé. Muito bem. Olhando para aquilo o que é essa disponibilidade que aqui esteve a referir-se, o que é que se pode dizer nesta altura em relação ao uso dessa terra? Será que toda ela está a ser utilizada para um fim social, económico? Como é que está o uso dessa disponibilidade de terra que acabou de se referir? A necessidade da terra, ou a disponibilidade da terra neste momento em Moçambique, tem um problema de racionalidade. Porque essa terra que a gente ainda conta com ela pode ainda ser mais, apesar de termos tido esse dado feito no campo. Pode ainda ter mais. A forma como ela é usada, a forma como a terra é ocupada, é que não ajuda o levantamento estatístico para ver a quantidade daquela que ainda está disponível. Primeiro, vamos olhar pela forma, o modo de ocupação da terra no nosso país, que, portanto, é adverso. As infraestruturas sociais, muitas das vezes, estão além daquilo que são os centros das populações, ou vilas ou bairros, e as populações percorrem muitas distâncias para a escola, as crianças nesse caso, os adultos também, para o centro de saúde, porque, inclusive, água. Porque eles encontraram um local que acham que é mais conveniente para se abrigarem relativamente à localização das infraestruturas sociais. Então, temos, de fato, terra que está numa situação de ocupação desordenada. Precisamos de conjugar vários esforços de ordenamento territorial e para salvaguardar essa situação toda. Portanto, isso tem que ser esforços conjugados, desde o MAE e outras instituições do Estado. Conjugar esses esforços todos, de forma que, pelo menos, possamos ter áreas ocupacionais em termos de habitação, áreas ocupacionais em termos de pecuária. Portanto, hoje em dia pode encontrar população numa zona que é potencialmente agrícola. Muito bem. Doutor, olhando para aquilo que aconteceu, havia um cenário em 1975, quando o país atingiu a independência nacional. De 1975 a 1997, Moçambique veio gerindo esta questão da terra de uma determinada forma. A partir de 1997, o cenário mudou com a entrada em vigor da Lei de Terras. 20 anos depois deste processo, quais foram os ganhos trazidos com a implementação, ou ocorridos com a implementação desta Lei de Terras no campo do uso e aproveitamento da terra aqui em Moçambique? Talvez é preciso buscar o background para saber por que houve essa Lei de Terras. Há uma Lei de Terras que foi feita logo após da independência. Portanto, regiu-se por essa lei que puxou alguns pedidos de terra tempo colonial até essa altura. E com os processos de desenvolvimento, tanto a entrada do multipartidarismo, o fim da guerra, esses todos os procedimentos ou processos concorreram a um desenvolvimento econômico concorrencial no nível do país. E havia necessidade de adotar determinados instrumentos que pudessem, de fato, regular o uso e aproveitamento da terra, tendo em conta que as populações ficavam atrás. Havia já emergência de portanto, pessoas que tinham interesse na terra para fazer investimento em detrimento das populações. Então, esta lei, a lei atual, veio criar uma ressalva para as populações, dar um espaço, reconhecimento do direito do uso e aproveitamento a partir de ocupação de boa-fé e normas práticas costumeiras. Então, esses processos todos para hoje são um grande ganho para a população no geral, porque estamos a falar de 97 para cá, há um reconhecimento de direitos de ocupação por parte da família, por parte das populações, há um reconhecimento por parte da herança e todas as formas estão protegidas, independentemente deste cidadão ter ou não o direito de uso e aproveitamento da terra. A questão dos investimentos estão também a emergir por um lado, porque a lei também abre esses espaços. Criou essa possibilidade ou essa necessidade de se fazer uma consulta comunitária. Qualquer
pedido de doar, qualquer investimento é sempre condicionado a uma consulta comunitária. Sim, pode-se dizer de que há consultas que são bem feitas, há consultas que são mal feitas, mas tudo isso aí tem a ver com a ação do homem. A ação do homem é sempre positiva, às vezes tem ações negativas, olhando para os seus interesses. Mas a avaliação que é feita deste período de 97 para cá, esses 20 anos, é positiva. A lei é boa, a lei deve continuar como está. Temos que melhorar a sua implementação. A sua implementação ainda é deficitária. Portanto, estamos a falar não só por parte da implementação por parte do Estado, assim como por outros agentes. Neste caso, temos parceiros, temos ONGs, todos aqueles que intervêm na área da administração da terra devem se unir, porque aqui há divergência de forças. Há parceiros, neste caso ONGs, estão a fazer a sua divulgação ou a sua disseminação fora daquilo que são os padrões que devem ser, num contexto de que o Estado é que está a fazer mal. Portanto, não devemos trazer culpado na implementação da lei de terra, mas sim temos que olhar onde estão os erros e corrigirmos conjuntamente. Muito bem, falou aqui de um aspecto importante que tem a ver com esta implementação da lei de terras e que é uma boa lei, mas alguns aspectos estão a falhar na implementação. Concretamente, como alguém que lida diariamente com esta questão, quais são os aspectos que fazem com que a implementação não seja de todo a desejável? Eu falei há bocado da questão da consulta às comunidades locais. Os procedimentos ainda não são muito claros, tendo em conta a própria representatividade da comunidade. A nossa definição na lei de terras, quando fala de comunidade, é extravagante. A situação no nosso país é extensa, as comunidades, cada província ou cada região, centro, sul, norte, tem diferentes tipos de comunidade. Então, precisamos de melhorar ainda o conceito de comunidade. Porque a comunidade, num determinado ponto, pode ser considerada aquele que é o povoado mais próximo há vários nomes, Sapanda, ou Nduna, ou qualquer coisa que seja, dependendo da língua. Não o regulo, mas muitas vezes os nossos parceiros acham que a comunidade é o regulado. Então, essas interpretações todas criam distorção aqui na própria disseminação da lei. Comunidade é o pequeno órgão onde qualquer problema que surge na comunidade é resolvido a nível desse primeiro órgão. Depois é que vai para o escalão mais grande, que nesse caso seria o regulado. O regulado é que comunica já com a localidade, da localidade com o distrito, assim sucessivamente. Muito bem, falou aqui um pouco daquilo que poderá ser algumas dificuldades na implementação desta lei, se bem que o nível de conflitos de terras, há situações que o país não deve perder de vista, procurando solucioná-las ou preveni-las, principalmente as ligadas à posse de terra por parte de camadas pobres nas zonas urbanas, da mulher, nas zonas rurais, das comunidades locais, como há bem pouco tempo esteve a referir, em áreas de muita procura de terras, como junto das zonas costeiras, ao longo dos corredores rodoviários, dos parques e reservas nacionais, junto a regadios. Como é que olha para este cenário em que há uma intensa procura de terra aqui no nosso país? Bom, a procura de terras nos regadios tem a ver com a questão de produtividade, porque sempre tem água, e a pessoa pode produzir durante todo o ano, pode produzir em 2 ou 3 ciclos durante o ano, aquilo que em outro sítio podia só fazer numa única campanha. Esse é o fator principal, porque já há uma visão por parte das populações do que é o valor de um regadio, o valor da água. E contrariamente que no tempo anterior, que as pessoas faziam só as machambas em regime sequeiro. Hoje, em algumas zonas, você pode ver machambas até no leito dos rios, porque não tem água. Então, esses fatores também, apesar de serem motivados pelo setor da agricultura para fazer aquela agricultura, tendo em conta que os solos estão úmidos,
mas cria assoreamento dos próprios rios. Hoje, ao longo do tempo, os rios já não conservam água porque sofrem essas situações todas. A questão das zonas dos corredores rodoviários, naturalmente tem a ver com a facilidade de escoamento de produção e também a localização do espaço. E veja só que esses sítios todos foram precavidos na própria legislação de terras, porque em termos de localização, aquele que está com a face do meio de transporte, nesse caso estamos a falar de estrada ou linha férrea, incluindo o rio, porque também pode navegar, tem uma zona prioritária de desenvolvimento. Então, aquelas são zonas prioritárias porque ele tem facilidade para escoamento. Então, tem um agravante naquelas situações em que o terreno está à margem ou à beira daqueles sítios. Então, são situações de fato que concorrem para a demanda da terra, porque todos querem estar num melhor sítio, todos querem estar naquele sítio que é mais fértil. Ademais, a terra é um bem econômico que o nosso país tem. A terra é um bem econômico, é um bem de todos, é um bem dos nossos antepassados e das futuras gerações. Muito bem, vamos talvez aqui para olharmos para um outro campo de análise neste nosso programa. Dizer antes ao estimado telespectador que dentro de instantes a nossa equipa de realização vai colocar à disposição a linha telefónica para a qual o chamado telespectador poderá ligar e participar, deixar ficar aqui uma questão ou contribuir com a sua ideia sobre esta questão do uso e ocupação da terra em Moçambique, à luz daquilo que diz a Lei de Terras, que este ano completa 20 anos da sua implementação. Como dizia, vamos ouvir aqui uma opinião do analista, do investigador que tem estado a estudar esta questão da ocupação, o uso de terra no nosso país. Refiro-me ao Dr. Eduardo Citói, que deixou ficar aqui a sua opinião sobre o que tem acontecido atualmente neste capítulo de uso e aproveitamento de terra em Moçambique, à luz daquilo que diz esta lei. As pessoas estão neste momento a acumular terrenos, porque tudo indica que, apesar da nossa Constituição dizer que a terra é propriedade do Estado e ela não pode ser vendida, não pode ser alienada e não pode ser hipotecada, as pessoas sabem que de dia, de noite, durante a semana e no fim de semana, da venda, a prática, portanto, da alienação e hipoteca da terra acontece um pouco por todo lado. O que falta é a consagração disso prática. Isso acontece e as pessoas têm a certeza de que mais cedo ou mais tarde isso vai ser consagrado no ordenamento jurídico do país. O que é que estará a precipitar essa corrida? O que está a precipitar isso, em parte, é o fato de, ao nível daquilo que é as políticas econômicas do país, terem permitido que os investidores estrangeiros que pretendem, portanto, participar no agronegócio no nosso país, terem a possibilidade de obterem doates para investir e doates que podem renovar por períodos até 99 anos. Ora, se um investidor estrangeiro pode ter áreas enormes de Moma ou Azaré, ou, por exemplo, o espaço que está a ser agora a ser dedicado ao Pro-Savana, etc., que são distritos enormes, ou as zonas que estão a ser entregues às empresas que se dedicam à produção de chá, que são hectares, milhares de hectares, etc. E que se essas empresas podem ter doates que podem usá-los
por cerca de 99 anos. Isso é praticamente o mesmo que alienar essas terras, que hipotecar essas terras. E, portanto, as pessoas se apercebem que está próximo o momento em que o Estado vai mesmo optar por colocar a terra à venda. Na prática, que é um modelo a propriedade capitalista sobre a terra e o modelo feudal, em que os senhores usam a terra como meio de confluência de modelos ao mesmo tempo, e essa confluência de modelos é porque o Estado ainda não definiu de facto qual deve ser o caminho para frente do nosso país. Muito bem, aqui ficou a opinião do Dr. Eduardo Sitoy a propósito desta questão do uso e aproveitamento de terra em Moçambique. Logo a partida, o Dr. Eduardo Sitoy colocou uma questão que entra um pouco em conflitualidade com aquilo que está plasmado na lei. Na lei está claro que a terra não se vende, mas a prática que temos assistido diariamente é que esta terra é vendida. Como é que olha para este conflito existente entre a lei e aquilo que tem sido a prática? Bom, o que proporcionou de fato esta problematização da venda de terras, ou a venda ilícita da terra nesse caso, foi que durante o tempo para cá não vinha tipificada a questão da infração da venda da terra. Não havia tipificada no Código Penal a questão de venda de terra. Então, as instituições da administração do Estado detectavam situações destas, levantavam. Muitas das vezes as instituições de justiça diziam que não vem tipificado. Esses são problemas que foram arrastados durante muito tempo e que inibavam aquele que vendia a terra. Assim, aqueles que de fato saíram sucedidos nessa situação continuaram a fazer esse tipo de situações, apesar de a gente lutar. Um funcionário público pode fazer tudo por tudo, levanta situações ou detecta situações, levanta e apresenta as instituições, mas quando não há apoio jurídico necessário para responder ou para deter aquele que fez a venda de terra, então isso fica complicado. Hoje, por causa dessa nossa pressão, a venda de terra já está tipificada no Código Penal. E eu penso que estamos a transportar, sim, uma situação que nos arrastou com essa ilegalidade, mas estamos agora a trabalhar no sentido de conter essa situação, de forma que não continue a verificar-se. Nós, até hoje, às vezes procuramos, em jeito de espionagem, quando soubermos que algum sítio está a vender terra, se eu encontro uma placa a dizer que vende terra, tenho que tirar fotografia, tenho que filmar e tenho que falar com quem vende, tirar provas comigo, gravadas, para poder levar à justiça. Porque são matérias suficientes para poder incriminar a pessoa que está a fazer esse tipo de coisa. Mas temos assistido situações em que há anúncios até que são publicados na imprensa nacional e estrangeira, por exemplo, a venda de ilhas, venda de espaços em zonas privilegiadas para o turismo. Como é que lidam com esses anúncios que não vão de encontro com aquilo que está plasmado na lei? Pode ser que sejam vendas de infraestruturas ou benfeitorias, nesse caso. Mas nós, por acaso, não temos encarado esse tipo de situações, porque também temos nossos trabalhos, temos nossas atividades. Nós agradecemos qualquer informação que nos é dada para podermos o coração para ela. Porque imagina que seja uma ilha, seja qual for. Digo mais que qualquer que seja a venda, seja infraestrutura, seja benfeitorias, a transmissão ou a mudança da titularidade é feita previamente com a vistoria do local. Sim, existe hoje um consenso nacional no sentido de que a atual lei da terra
volto para si. Doutor, deixe-me atender o primeiro telespectador, o Aurélio, que nos liga do bairro Zimpeto, aqui em Maputo. Boa noite, Sr. Aurélio. Não, a chamada caiu. Peço ao Sr. Aurélio para que volte a tentar ligar para os nossos estúdios. Dizia eu que existe um consenso alargado nacional no sentido de que a atual lei de terra é mais adequada em face da situação e o momento que o país atravessa. Mas essa problemática que estamos aqui a abordar agora, da transmissibilidade dos direitos de terra, está no centro das preocupações dos utilizadores da terra. Como é que olha para esta questão da transmissibilidade dos direitos da terra? Bom, a transmissibilidade do ato, nesse caso, estamos a falar de investimento. Exato. Tem sido problemático para a nossa área de gestão, porque qualquer que quer fazer uma transmissão, e nós precisamos saber as razões dessa transmissão. Há muitos processos que estão parados, outros estão sendo revogados, exatamente porque quando fomos no terreno não encontramos matéria nenhuma, nunca se fez nada, então vai transmitir o quê? A transmissão do ato é sobre as infraestruturas. Então, se não existem infraestruturas, não há lugar à transmissão. É revogação. Vamos a Matolagar. Temos o Sr. Arcílio. Boa noite, Sr. Arcílio. Boa noite. Sim, o seu comentário, a questão que gostaria de deixar ficar em torno do tema que estamos aqui a analisar. Sim, eu gostaria de deixar uma pequena preocupação, né? É o seguinte, eu estou a residir aqui no Matolagar e apareceu o parcelamento, então a minha casa ocupava 2 espaços, então eu tinha que destruir a minha casa e reconstruir a outra. Só no momento que eu reconstruí a casa, não cheguei de regularizar a documentação. Então eu gostaria de saber, porque quando eu fui para o círculo, né, eu teria uma multa. Até agora ainda não consegui a regularização da casa. Então já tenho medo dessa multa, porque quando fui para lá e disseram qual é a sua dimensão da sua casa, eu falei da dimensão da minha casa, falaram do valor muito alto que eu não sei como vou conseguir esse valor. Não sei se há uma outra forma para se resolver ou organizar a casa, não pagando a multa. É isso que eu gostaria de saber. Obrigado, Sr. Arcílio. Eu acho que a sua questão é muito clara. Não sei se o Dr. Bataba tem alguma ideia para ajudarmos esse nosso telespectador aqui a saber que procedimento deve seguir para regularizar o seu espaço e a casa que está no seu espaço. Bom, primeira coisa, para a regularização do espaço não tem multa. Primeira coisa é essa. A regularização do espaço. O que deve estar aqui em causa pode ser a infraestrutura que já ergueu, que possa, de fato, exigir a autorização da administração. Porque a construção acabou acontecendo sem a devida autorização. Exatamente. Mas a questão da autorização do direito de uso da propriedade da terra não carece de nenhuma multa. Sim, tem alguns encargos, nesse caso, porque tem que levar o técnico, apesar de que também, uma vez que já foi abrangido pelo parcelamento, certo? A casa dele já está dentro de um parcelamento, esse parcelamento já tem um mapa, tem uma planta, em algum sítio no distrito ou nos serviços provinciais de geografia e cadastro, e ele já tem os documentos certamente, aliás, não regularizou, mas a partir do bairro pode saber qual é o número do talão ou os números de talões correspondentes à sua habitação e proceder à regularização junto dos serviços provinciais de geografia e cadastro, que vai levar apenas tanto a declaração do bairro, nesse caso confirma de que ele é residente e tem a parcela, e juntar o resto da documentação, se é a habitação, naturalmente que são os documentos dele, pessoalmente, e vai tratar do ato nos serviços provinciais de geografia e cadastro. Tem a sorte por ser fora do município, mas se for dentro do município já terá que tratar... Dirigir-se a isso que eu queria... Matola-Gar, eu creio que está sob o êxito do município da Matola. Não posso ter a certeza. Dependendo da zona de fato. Porque é na zona limítrofe, ou pode ser dentro do município, pode ser fora do município. Portanto, se for dentro do município de Matola, ele terá que tratar esse caso
no Conselho Municipal da Matoa. Mas, para todos os efeitos, a questão do DUAT não carece de nenhuma multa. Mas a infraestrutura, a construção de pode já estar a pesar sobre a multa. Muito bem. Voltando para aquilo que dizia há pouco, vimos ali com o Dr. Eduardo Citório, falava desta questão que estão a vir investidores, que acabam tendo o direito de aproveitamento de terra por períodos muito longos, 90 anos. Que comentário a fazer daquilo que é a apreciação que disse aqui o Dr. Eduardo Citório? É verdade que nós, às vezes, dramatizamos as coisas. Fazemos, sim, investigação muito bom, mas temos que fazer a investigação de uma forma positiva. Não sei onde é que foi buscar isso. A lei de terras diz que o prazo máximo de DUAT são 50 anos. Podem ser renováveis a pedido do interessado. E a renovação do DUAT após 50 anos carece também da própria vistoria para verificar o que é que está sendo feito. E mais, a questão de obter o DUAT por 50 anos não significa que o Estado fica alheio a esse espaço. Porque o DUAT, que tem 50 anos, está sujeito a vistorias constantes, periódicas. Aquele plano de exploração que se comprometeu a realizar deve se manter em processo. Na última vistoria que se fizer, é registrado e arquivado no processo. 2, 3 anos depois volta-se a fazer a mesma vistoria no mesmo terreno, também para ferir a situação. Então, os procedimentos são esses. Se em 3 anos ou em 3 fases consecutivas... Vou passar para explicar com profundidade essa questão. Vamos ao Sr. Salgado, que nos liga da cidade da Beira, província de Sofala. Boa noite. O seu comentário, o contributo que gostaria... Eu contribuo com esse programa. Sim. Eu tenho uma preocupação. É que acontece que tenho uma propriedade dos meus pais, um terreno muito grande. Então, eu quero tentar legalizar. Só que está a fazer um impedimento de dizer que aquele terreno deve ser dividido. Tá, eu deixo-me com muita dúvida. Isso é uma propriedade que os meus pais deixaram. Por que há necessidade que o município querer dividir para atribuir a outras pessoas? Parece que está no regime comunista. Então, eu fico mais duvidoso. A propriedade vem do tamanho que eu estou a dizer lá, tem cocoeiros, tem mangueiras. Então, por que existe esse recurso com o município? Muito bem, obrigado. Obrigado, Sr. Salgado. A sua questão está clara. Vamos primeiro completar aquela explicação que dava, para depois ver se podemos esclarecer aqui um pouco ao Sr. Salgado. Portanto, eu dizia de que umas vistorias são feitas, trazem-nos o resultado daquilo que está acontecendo no terreno. E, a um dado momento, se de fato não está sendo feito nada, a gente, durante uns 5 ou 7 anos, a gente notifica esse titular para se justificar, querendo, num prazo específico. Não se justificando naquele período específico, a gente edita ou publica no jornal, porque temos que validar os nossos atos administrativos, que tornarem-se públicos. Agora, salvo ele tiver recebido e confirmado que há recepção na nossa notificação. Muito bem. E em relação a esta questão colocada aqui pelo Sr. Salgado? A questão do Sr. Salgado, infelizmente, ele falou de que... Tem um espaço, já herdou uma propriedade, como ele diz, ou um espaço, significa... Quando diz uma propriedade, o termo propriedade entende-se que é um espaço que está benfeitorizado. Ou seja, há uma atividade econômica que está a acontecer naquele espaço. Exatamente. Porque hoje já não temos título de propriedade. Exato. Temos título de direito de uso e aproveitamento da terra. Vamos ao Sr. Abel, antes de perdermos essa chamada, para completarmos também com o Sr. Salgado. Boa noite, Sr. Abel, que nos liga de Pemba, Cabo Delgado. A sua questão. Não.
caiu a chamada do Sr. Abel, que ligava de Pemba, mas ele dizia que o município... Portanto, essa área ou esse espaço que ele herdeu está dentro da área de jurisdição do município. Exato. E, infelizmente, a zona urbana, a zona de circunscrição do município, sempre rege-se pelas posturas camaradas. É verdade que não se ignora o direito de ocupação por boa-fé. E o parcelamento, qualquer que seja parcelamento, por exemplo, aquele primeiro da Matulagar foi abrangido por parcelamento e foi atribuído dos talões. Ele falou isso. Sim. Porque sempre que uma pessoa é abrangido, o espaço dele, sim, sofre, mas ele é enquadrado de forma a ter pelo menos 2 talões para não perder muitas infraestruturas dentro da área que tem. Então, este pode sim ser um caso em que o município tanto interviu para parcelar ou já parcelou, mas poderá naturalmente, conversando com o ocupante do boa-fé, para tanto encontrar formas de lhe enquadrar, talvez cedendo-lhe mais 2 talões, ou dependendo do espaço que ele tem. Muito bem. A não ser que tenhamos um telespectador do outro lado da linha, caso o contrário, sugiro aqui a realização para irmos a um brevíssimo intervalo. Creio que temos um telespectador que está do outro lado da linha, o Sr. Aurélio, depois vamos ao intervalo. Boa noite, Sr. Aurélio. Sim, boa noite. De onde é que nos liga e a sua preocupação? Alô? Sim, estamos a ouvir, Sr. Aurélio. Escute-nos pelo seu telemóvel. Boa noite. Escute-nos pelo seu telemóvel e não pelo televisor. É que eu comprei um espaço, uma terra, né? Sim. Na compra disso, um senhor veio ocupar uma... Bem, a chamada caiu, o Sr. Aurélio estava ali com dificuldades. Peço aos telespectadores para escutarem pelo telemóvel e não pelo televisor, porque há um pequeno atraso. Mas o Sr. Aurélio falava um pouco daquilo que já tínhamos dito. Ele dava exemplo de que comprou um espaço, depois veio um senhor, não sabemos o que aconteceu, mas está aqui esta questão da compra-venda de terra em Moçambique. Infelizmente, são situações que nós, gestores de terra, nem gostamos de ouvir alguém dizer de que comprou espaço. Sim, porque a terra não se vende. A terra não se vende. Então, se ele comprou, vem ao Estado para fazer o quê? Comprou alguém que tem poderes para lhe dar todo o doate, né? Todo o título. Portanto, em princípio, só o próprio termo dizer que comprou, vai expor-se no Estado, não é... Mas que nome se dá a essa transmissibilidade de terra? Porque o que temos assistido na prática é que há pessoas que têm grandes espaços, ocuparam por boa fé durante muitos anos e que hoje, pela pressão, vão cedendo esses espaços a troco de dinheiro. Infelizmente, sim. De fato, mas também, por um lado, é que são situações, são ocupações ditas de boa fé. Não são ocupações registradas como tendo doate. Daí a dificuldade do Estado em intervir para esse tipo de casos de venda. Porque sendo um terreno que está forado, nesse caso que tem um cadastro, não é possível. A venda sempre tem que condicionar a realização da vistoria. Muito bem, vamos então ao anunciado intervalo, voltamos dentro de instantes com mais um tema aqui para análise na segunda parte deste nosso programa Contraponto Especial, alusivo aos 20 anos da Terra. Hoje estamos a olhar um pouco para esta questão do uso e ocupação da terra em Moçambique. Vamos então a um brevíssimo intervalo, voltamos já já. Estamos de volta aqui para este nosso programa Tempo Extra. Estamos a olhar um pouco
para aquilo que tem sido o atual uso e ocupação de terra em Moçambique, à luz daquilo que está plasmado na Lei de Terras, uma lei que completa 20 anos da sua implementação aqui no nosso país. A miúdo, neste nosso programa, temos estado quase que com alguma frequência a falar desta questão da ocupação da terra de acordo com as normas costumeiras e por boa fé, que por vezes tem gerado em muitos conflitos de terra aqui no nosso país. Vamos acompanhar uma situação desta natureza, que foi reportada já há algum tempo pela nossa equipa de reportagem e que nós trazemos aqui só para construir um exemplo daquilo que tem acontecido e para ajudar-nos a refletir e saber como é que se devem encaminhar essas questões. Então vamos acompanhar esta pequena peça preparada pela nossa equipa de reportagem. No norte da província de Maputo, bem perto da cidade capital, localiza-se o bairro Maclemele, pertencente ao município de Matola, um bairro já habitado há mais de 50 anos, e nele, o município de Maputo, em parceria com o da Matola, quer aliviar o bairro de Ulene, implantando um novo aterro sanitário de cerca de 100 hectares de área. E dos 60 milhões de dólares norte-americanos desembolsados pelos governos moçambicano e sul-coreano, prevê-se que uma parte seja destinada ao reassentamento dos munícipes que atualmente vivem no local. Assim, o município de Matola antecipou-se pedindo que se abortassem todas as obras que estivessem a ter lugar em Maclemele e, depois disso, segundo os residentes, o que se viu com mais visibilidade foi o processo de marcação das casas que seriam demolidas sem que sequer lhes indicasse onde e como iriam. Como prevê o artigo 3 da Lei da Terra em vigor no país, os munícipes reconhecem que esta é uma propriedade do Estado, mas deveres sejam reconhecidos. Então, eu quero saber exatamente para onde é que nós vamos, porque nós não estamos a negar de sair. O Estado é o município, não é isso? Eles querem nos tirar, nós não estamos a negar de sair, mas queremos o local onde eles vão nos colocar. E o que nós gastamos, eles fazerem uma negociação conosco e nós dizermos aquilo que nós queremos, eles nos colocarem no sítio onde eles querem. Nós não estamos a negar de sair. O que nós não queremos é só abater as nossas casas e nos tirarem, nos deixarem nas ruas. A presença pouco esclarecedora dos agentes da edilidade criava sempre um sentimento de revolta nos munícipes. É um bairro que, vendo, está perto da cidade e facilita muito para os residentes do bairro de Maclemele. E nós estamos a dar tudo, estamos a projetar o bairro, mas há alguma interferência. Somos proibidos de continuar com as nossas construções. Alguém faz construção e logo aparece o município a proibi-los. Então, não há desenvolvimento nenhum. Estamos a ser proibidos de desenvolver. As comunidades locais fazem parte das camadas que o número 1 da Lei de Terra diz que podem ser sujeitos de direito de uso e aproveitamento de terra em Moçambique. E é o caso desta senhora, que é nativa de Maclemele e que diz não entender exatamente o que se está a passar naquela zona. Não sabemos o motivo das nossas retiradas, apenas vemos as marcas. Com as marcas, disseram que nos iriam colocar em casas arrendadas. É injusto, pois temos cá casas próprias e não arrendadas. Mas os moradores levantavam a possibilidade desta não ser uma ação do município e sim oportunistas. Mostraram-nos as áreas que seriam ocupadas pelo aterro. Agora acrescentaram mais 400 metros. E é agora que devem ver também o que fazem conosco, que fomos abrangidos pela nova área.
No final, o Conselho Municipal da Matola começou uma campanha na qual entregou títulos de direito e uso de aproveitamento de terra, mas apenas àqueles que tinham sido inscritos. Isto é o que acontece em muitos outros municípios de Moçambique, onde moradores exigem que lhes sejam facultadas condições de reassentamentos antes da demolição das suas casas. Ou seja, eles aceitam que o Estado use a terra sempre que quiser, mas que isso não retroceda o seu crescimento. Muito bem, está aqui um exemplo daquilo que temos acompanhado diariamente aqui no nosso país. É um caso de ocupação de terra por boa-fé. Há 50 anos que estas populações estavam a viver ali em Maclemel, agora estão até numa situação de construir casas muito melhoradas, mas a necessidade do município de Maputo e Matola de construírem um aterro sanitário leva a que essas populações sejam retiradas daquele local para um outro espaço. E há esta questão do reassentamento, as pessoas pedem que sejam ressarcidas. Que olhar a fazer por um caso desta natureza, que se multiplica um pouco por todo o país, outras regiões, até para dar lugar a projetos agrários de grande dimensão? Que comentário a fazer em relação a este tipo de situação? De fato, é um caso. Estamos perante um caso de expropriação por interesse público, tendo em conta que o aterro é de interesse público, está previsto na lei de terras. Portanto, o município entendeu que naquele sítio onde estão a viver as pessoas devem ser deslocadas para um outro sítio. A lei prevê que a expropriação por interesse público, nesse caso o afetado, deve ser indemnizado por justa compensação. Nesse caso, se falarmos do reassentamento, implica que tenha que haver consenso com a pessoa que, nesse caso, é afetada, de forma que possa ser reassentado no local onde já está previsto o plano de reassentamento e que tenha melhores condições iguais ou melhores do que aquelas que ele tinha anteriormente. Agora, quando não se observa esse critério, de fato é já uma violação daquilo que é a própria lei. Voltamos para aquilo que falávamos no início deste programa. Um dos aspectos que tem que ser melhorado é o processo de consulta ou auscultação das comunidades locais no âmbito da concessão pela administração pública de direitos sobre a terra ou outros recursos naturais como florestas e fauna bravia. Ou seja, neste caso, apela-se a uma melhor interação entre as entidades públicas e a comunidade que já está lá para um melhor esclarecimento desta situação. Exatamente, porque deve haver um trabalho prévio de contextualização das populações afetadas nesse caso, e mesmo que seja um projeto de investimento para ser implementado, deve haver uma contextualização às populações para saber o que é que vai acontecer, que benefícios também eles vão ter, e haver, de fato, ali um ganho para ambas partes. Portanto, haver uma expectativa de ganho para ambas partes. O emprego só não é aquilo que deve ser o contexto de que é o ganho da comunidade. Portanto, muitas das vezes encontramos escolas, hospitais que são faladas, apesar de ser responsabilidade do Estado. Mas há muitas outras questões que a comunidade pode ser ajudada, dependendo daquilo que é a necessidade dele naquele instante e a capacidade do investidor. Agora, no caso particular das situações de Maclemel, é uma situação que, de fato, o município, antes de tomar aquela atitude de ir contactar com as pessoas, devia fazer um prévio recenseamento das pessoas, para evitar que amanhã haja pessoas que não tenham sido incluídas na distribuição desses doados. E para definir também corretamente a área abrangida pelo projeto. Exatamente. Por fim, uma senhora dizer... Depois do licenciamento, portanto, reunir com as pessoas imediatamente e mostrar... Quer dizer, quando se reúne com as pessoas, tem que mostrar um mapa, ou nem que seja do Google, para mostrar por onde que vai, quem está abrangido, as casas aparecem no mapa, ou na fotografia, na imagem, nesse caso. E não de forma oral, que até as pessoas chegam a desconfiar se são pessoas do município, são pessoas oportunistas, como estão a dizer. Então,
esses tipos de situações são essa falta de clareza que muitas das vezes emperra o melhor procedimento da lei. Muito bem, estamos a caminhar a passos largos para o final deste nosso programa. Como disse no início, também estava aberta a participação do telespectador através da nossa página no Facebook e registramos aqui uma participação do Sr. João Antônio. Ele escreveu-nos uma mensagem que aparece aqui no nosso comentário. Dizia assim: o registro da terra não é acessível a grupos de baixo rendimento devido à falta de informação e custos elevados, muitos dos quais são ilegais. O processo formal de obtenção da terra em Moçambique corresponde apenas a uma pequena proporção dos lotes de terra ocupados, porque o processo formal é muito complexo e dispendioso para aquele cidadão de baixo rendimento, o que difere a camada de elite, os ditos com capacidade económica aceitável. Esta é a mensagem que nos foi enviada pelo João Afonso, pelo Facebook. Ele fala desta questão do registro da terra que não é acessível a grupos de baixo rendimento, devido à falta de informação e custos elevados. Que comentário a fazer em torno disso? Na verdade, essa situação tem a sua lógica e, perante essa lógica, o governo reconhecer de que aquelas populações com baixa renda não conseguem, de fato, regularizar suas ocupações e, apesar da lei de terras reconhecer a ocupação de boa-fé, achou-se que com o título a pessoa tem a posse mais fortalecida, porque com o título a pessoa pode até pedir, pode aderir-se ao Fundo de Desenvolvimento Local, para estar no projeto, porque já tem um DUAT. Então, perante essa situação toda, e para salvaguardar esta camada desfavorecida, esta camada que não tem posse, o governo desenhou o programa Terra Segura. O programa Terra Segura tanto foi lançado em abril de 2015 por Sua Excelência Presidente da República e visa a regularização de 5 milhões de parcelas no universo de 5 anos e bem como a delimitação de 4.000 comunidades. Onde é que o espaço disso aí? O espaço temporal onde deve-se fazer esse trabalho é em todo o país. Foram definidas áreas prioritárias onde há muita pressão sobre a terra, corredores, vales, tanto exatamente por onde esta camada de população que não tem tanto recursos para legalizar a terra serem salvaguardadas. O programa está a acontecer até aqui, aconteceu em 5 províncias, em 18 distritos, e já temos 500.000 parcelas registradas, já entregamos aos legítimos proprietários 300.000 doates, e isso, tanto essas 500.000 parcelas que nós fizemos representam, tanto um ganho para cerca de 100.000 famílias que ficaram com a posse de terra fortalecida. E ainda estamos a trabalhar no contexto de atingir as 5 milhões de parcelas. Já agora há muita contribuição de parceiros, estamos a falar de ONGs. Portanto, em todo o país já quase estamos a estender-se para a Zona Norte e agora vamos multiplicar ainda mais aquilo que são os nossos esforços, tendo em conta que este ano a nossa produção foi ligeira devido à crise econômica, mas temos expectativa que nem que a gente não consiga atingir os 5 milhões no espaço temporal de 5 anos, mas em breve tempo vamos conseguir ultrapassar as metas. Agora temos, por exemplo, o projeto, o programa Sustenta, que também preconiza a regularização de 350.000 parcelas. Portanto, para a contribuição de Terra Segura. No final, no final desses 5 anos irão-se atingir essa meta de 5 milhões a de nossa aposta parcelas. é essa. Exato. A nossa aposta é essa e por isso temos vários intervenientes, de vários parceiros que também estão já a trazer contribuições para o programa Terra Segura. Uma última contribuição que recebemos aqui pelo Facebook é o senhor Eurico Machava. Ele escreve-nos aqui uma mensagem que diz assim:
que é necessário avançar muito rapidamente na regulamentação das questões ainda pendentes da Lei de Terra e da legislação de florestas e fauna bravia, nomeadamente sobre a gestão do solo urbano, maneio comunitário, papel das comunidades locais, fiscalização comunitária no uso dos recursos naturais, transferência de direitos ligados ao DUAT, assim como avançar na aprovação da legislação que ainda falta no quadro do acesso e uso da terra, concretamente a Lei do Ordenamento Territorial do Estado. Pronto, este é um comentário que nós recebemos. Há alguma coisa a dizer em torno deste? Talvez poderia deixar aquilo que são os desafios da nossa parte, tendo em conta que ele está a dar também aquilo que são as perspectivas que devemos dar. É dizer de que com esse programa Terra Segura, nós podemos ver ou identificar aquilo que são aspectos que requerem especial atenção na área da administração de terras e que, portanto, responde para a sustentabilidade dessa área. Estamos a falar de passar o registro de DUAT do sistema analógico para o digital. Essa é a nossa aposta, porque é daí que vamos acabar com os conflitos. Aquilo que é feito manualmente, muitas das vezes está enferrado. Pode ser duplicado. Exatamente. E precisamos também atualizar a cartografia do país e responder os parâmetros de precisão padrão. A nossa cartografia até hoje ainda data do tempo colonial. E é um trabalho, é uma aposta. Nós queremos ter uma cartografia atualizada para responder essas questões. E temos um sistema de gestão de terras, que é o SIGIT. Precisamos de expandi-lo e aumentar a sua capacidade para a inoperatividade, de novos equipamentos, formação de recursos humanos também, nesse caso, porque é preciso ter uma máquina que possa, de fato, funcionar e pôr essa máquina em pontos de entrada decisiva. Queremos também estabelecer um quadro institucional autônomo com recursos adequados à dimensão e complexidade desse sistema e revermos, atualizar e harmonizar o quadro político-legal de terras com demais legislações, tendo em conta que temos a Lei de Terras, por um lado, mas há outras legislações complementares. Estamos a falar da Lei de Minas, estamos a falar do ambiente e florestas. Temos que, tanto, conjugar para que quem, de fato, trabalha na Lei de Terras tenha que encontrar quais são as consequências que pode causar ambiente, pode causar várias situações, que também se resolve todas essas situações. Estamos aqui a falar de defesa do cidadão. Muito obrigado, Sr. Lázaro Ubacaba, então, por esse contributo para nós olharmos, onde nós olhamos um pouco mais aquilo que tem sido o atual uso e ocupação de terras em Moçambique. Fizemos este olhar no âmbito daquilo que são esses 20 anos da implementação da Lei de Terras em Moçambique. Como sabe, a lei foi aprovada em outubro de 1997 e este ano completa 20 anos. Há uma necessidade de revisitá-la para percebermos o que é que deve acontecer ou se a lei continua adequada ao atual desenvolvimento econômico que o nosso país está a observar, tendo em conta que a terra é dos bens mais preciosos que o país tem, bem social e econômico que o nosso país tem. Obrigado por ter acedido ao convite de vir aqui aos nossos estúdios falar sobre esta questão. Muito obrigado. Obrigado, então. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Boa noite e até a próxima.